Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Meus irmãos, a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que não só de pão o quê? Viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Romanos capítulo 16, de 25 em diante. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio em tempos eternos, mas que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. No capítulo 3, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, uma vez que ele gastou 3 anos da sua vida, ele gastou presencialmente pregando, ensinando, equipando, instruindo uma liderança que ele deixou absolutamente bem arraigada no conhecimento do evangelho em Éfeso. Agora ele vai escrever a Éfeso, e eu peço aos irmãos, porque vamos falar sobre esse mistério, o mistério guardado em silêncio. Qual foi o mistério guardado em silêncio? Que mistério é esse, pastor? O mistério guardado em silêncio foram 2. Em todo o Velho Testamento, Deus guarda esse mistério. Mistério 1, ninguém podia imaginar que ele desceria dos altos céus e tomaria forma humana. O Messias seria o próprio Jesus, seria um profeta, não seria alguém como Abraão, Isaac, Elias, Moisés, enfim, seria o próprio Deus. Satanás quis saber o tempo todo quem seria, desde o momento em que o Senhor, no protótipo do evangelho, disse que ele colocaria uma semente dentro da mulher e esta esmagaria a cabeça da serpente. Ele ficou querendo saber e especulou durante séculos quem seria este. Esse é o primeiro mistério. Mistério revelado, Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo desceu e tomou forma humana, e achado na forma de homem, se fez servo, ele que era Senhor, e foi obediente até a morte e morte de cruz, para que diante desse nome se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse é o primeiro mistério, de maneira muito simples, que eu já preguei aqui sobre esse assunto, de uma maneira bem meticulosa. O segundo mistério é a igreja, com a rejeição de Israel, com a rejeição do povo escolhido, e tendo tropeçado na pedra de esquina, na rocha dos séculos, o Senhor tinha um plano B, guardado em silêncio, e eles foram colocados, como diz no popular, né? Na reserva, na geladeira. Vocês ficam aí. E a Bíblia diz que o Senhor então tirou o privilégio de Israel e levantou então um povo que não era seu
E Pedro, depois de compreender, diz isso de uma maneira: vós que outrora não éreis, mas que agora sois. Vocês estavam fora das alianças e vivendo sem Deus no mundo. Em Efésios capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 11, o mistério: lembrai-vos de que outrora vós, gentios, e aqui a igreja é constituída na sua amplitude de gentios, mas o primeiro grupo, quando se tornou igreja, e Jesus Cristo disse, na exclamação pronunciada pelo apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: sobre esta pedra, sobre esta afirmação, sobre este alicerce, eu vou construir o que? A minha igreja. Igreja não no sentido de uma estrutura logística, de um prédio, de um templo, enfim, mas povo. Eu vou constituir um povo, um organismo do qual eu vou ser o cabeça. Esse é outro mistério. E Deus levanta Paulo para explicar esse mistério, a liderança inicial da igreja, porque os primeiros líderes da igreja, e a igreja foi construída e organizada por pessoas de origem judaica, hebreia, os discípulos de Cristo, que só queria pregar o evangelho para judeus. O mistério guardado em silêncio é a igreja e Cristo. E aí o apóstolo Paulo diz assim: portanto lembrai-vos que outrora vós, gentios, na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, pelos judeus, porque eles foram circuncidados por mãos humanas, falando ainda do pacto mosaico, do pacto abraâmico, quando começou a circuncidação e continuou até quando Jesus Cristo instalou o novo pacto, a nova aliança em seu sangue. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Em Cristo e no Calvário nasce a igreja, porque a igreja é constituída de pessoas compradas pelo sangue de Cristo. Há uma conexão do primeiro mistério e o segundo. O segundo não se estabelece, não existe sem o sacrifício de Cristo, sem a vitória de Cristo, sem a encarnação de Cristo, sem a ressurreição de Cristo. Porque sem a ressurreição de Cristo, a mensagem da igreja é vã e não tem poder nem autoridade. Vocês foram aproximados, porque Ele é Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ou seja, de ambos o quê? O primeiro, o povo de Israel, aqueles que primeiro foram constituídos e como eleitos de Deus. Agora de ambos Deus fez o quê? E eles que pensaram, eles que ainda pensam, me refiro aos não convertidos, que eles seriam únicos, que entenderiam e que formariam o povo genuíno de Deus. E a Bíblia diz que Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Nós que vivíamos inimigos de Deus, longe de Deus, separados das alianças, sem entender a autoridade única
insubstituível de Cristo, Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, e o Senhor Jesus Cristo coloca um fim àquela aliança que foi feita, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo. Todos os que são alcançados por Cristo, gentios convertidos, judeus convertidos, e que cada dia mais se convertem e entendem esse mistério guardado em silêncio e revelado, Deus deu a Paulo o privilégio de revelar de maneira singular, sendo ele mesmo um perseguidor daquela igreja que estava iniciando, e ele, por ser judeu de judeus, da tribo de Benjamim, e que foi criado dentro da cultura e da tradição hebreia do povo de Israel, teve uma dificuldade tremenda até a sua conversão, quando o perseguidor passou a ser o quê? Perseguido. Quando Saulo se tornou quem? Paulo. O Espírito Santo abre os olhos de Paulo e ele diz assim: e vindo de onde? Dos céus, o maior e o grande evangelista Jesus, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não somos mais peregrinos, mas nós somos agora concidadãos dos santos, e nós somos agora parte da família de Deus, porque fomos adotados em Cristo. O mistério guardado, Cristo, mistério guardado em silêncio. A igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Esse é o mistério, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus habita entre nós, Deus habita em mim, em você, e Deus habita no meio da sua igreja, onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro. Agora ele vai falar: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Eu estou aqui preso em Roma, por amor de vocês, porque foi-me entregue uma incumbência, uma responsabilidade de levar o Evangelho, esse mistério guardado em silêncio, a todos os gentios do mundo. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, quem o Espírito Santo confia, o cabeça da igreja confia a Paulo, para que revele essa extraordinária mensagem, que é a revelação do mistério guardado em silêncio. Quando Paulo escreve a Filipos, ele diz isso de maneira: tende em vós o mesmo sentimento que, sendo Deus, não teve por usurpação. Ele entende claramente essa revelação do mistério. Me foi dado conhecer o mistério, está aí, me foi dado conhecer o mistério, guardado em silêncio, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então no capítulo 3, diz o seguinte: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento, novamente, do mistério de Cristo,
O mistério guardado em silêncio é Cristo e a igreja. E o mistério de Cristo é a igreja, que Ele organizaria e deixaria esse corpo em substituição ao céu, quando voltou e sentou-se à destra de Deus nas alturas. Querida igreja do Senhor, o apóstolo Paulo foi escolhido por Deus para esclarecer e explicar essas duas grandes revelações. A primeira delas, o próprio Evangelho, as boas novas da salvação através da morte e ressurreição de Cristo. A segunda, a igreja como corpo de Cristo. Essa dispensação da graça de Deus, eis aqui, por esta causa refere-se ele. Eu, Paulo, fui incumbido, Deus me deu essa incumbência, o qual em outras gerações, versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito. Herodes ficou tonto quando os magos chegou e eles disseram que tinha feito um exame profundo das Escrituras e que eles tinham investigado as profecias e que ali em Belém se cumpriria aquela Escritura e que ali estaria alguém que assumiria o trono de Davi, cujo reino não teria o quê? Fim. Aí Herodes diz: não é possível, tem alguém aqui, é aqui que vai se cumprir. O que é que ele faz? Manda matar todas as crianças de 3 anos para baixo. Só que não dá para matar o próprio Deus. Jamais ele poderia imaginar que ali estaria o quê? O próprio Deus. Nenhuma geração teve o privilégio de entender esse mistério de maneira clara, profunda, com toda a transparência. E o apóstolo Paulo diz: em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são o quê? Co-herdeiros. Acabou! Vocês pensavam que eram os únicos, não são. Aqueles que vocês chamaram de incircunciso, gente inferior, gente que não conhece os profetas, gente que não são da descendência de Abraão. Deus tem uma surpresa para vocês. A Bíblia diz: Deus constituiu o quê? Por favor, são co-herdeiros e membros do mesmo corpo. Em nada somos inferior. Aleluia! Esse privilégio foi me dado a mim e a você por Cristo, e só por Cristo, e só através de Cristo. São herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, que é a grande notícia, a mais extraordinária nova trazida por Deus aos homens. Essa é a dispensação. E o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, e eu agora estou aqui prisioneiro. Ele diz: olha, pode me colocar na prisão, mas não vai nunca me impedir, mesmo da prisão, o quê? A testificar do Senhor, do qual eu fui constituído o quê?
ministro. Deus me escolheu para ser ministro e me fez apóstolo por abortivo, ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos. Eu não estava lá entre os 12. Eu era cego também, como vocês, preso a minhas tradições da minha religião. Eu me considero o menor de todos os santos. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e a manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja, ninguém pode substituir a igreja. O plano de Deus é que atuar e agir e se manifestar pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja tem autoridade completa e total sobre demônios, sobre o inferno, sobre todas as coisas, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos o que? Ousadia e acesso com confiança mediante a fé. A igreja tem acesso a Cristo. Cristo nos leva ao trono do Pai. Ele agora o que? O mediador. Nós não precisamos de sacerdotes. O véu do templo foi rasgado e nós temos agora acesso ao Pai completamente. E ele diz assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Olha, você não leve em conta as tribulações, os problemas que eu estou enfrentando aqui em Roma. É por vossa causa que eu estou aqui. Vale a pena estar aqui. Por esta causa, agora, meus irmãos queridos, ele vai fazer 2 orações. E eu só vou destacar aqui o início da primeira. E essa primeira oração de Paulo, ele enfatiza a necessidade de iluminação, mas depois ele enfatiza a necessidade de capacitação. E ele diz: eu me ponho de joelhos. Esse é o ponto culminante da teologia de Paulo. Por essa razão ele está dizendo: eu não vou orar como vocês oram, apenas colocando as mãos para os altos. Eu vou me pôr de joelhos. Eu vou botar meu rosto no pó. Eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Essa é uma oração onde ele pede a você e para mim, sabe o que? Iluminação. Versículo 14, ele faz uma outra oração.
Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Os homens podem colocar Paulo atrás das grades, mas não pode enjaular a sua alma e não pode deter seu amor e seu compromisso com Cristo. Deixa eu dizer algo a você. Um crente pode passar qualquer tribulação, perda de emprego, tribulações na sua vida, sua saúde, perseguição, incompreensão, desilusão, ou de repente sermos decepcionados por esse ou por aquele. Nenhuma tribulação pode separar, pode diminuir o meu compromisso com Cristo. Nenhuma decepção com os homens pode diminuir e me afastar da missão que Deus me deu de ser parte da sua igreja e de cumprir a minha missão e o meu papel no corpo vivo de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos compreender isso e entender isso e saber que este Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Paulo estava na prisão, mas não inativo. Ele estava realizando um poderoso ministério, não só escrevendo a igreja no sentido de fortalecê-la, por isso que temos essa carta lá de dentro da prisão, mas ele estava intercedendo. Nós vamos encontrar Paulo de joelhos, aonde? Numa catedral? Não, solitariamente, longe de tudo e de todos. Encontramos um homem que é cheio de fervor, cheio de confiança. O texto que eu acabo de ler para os irmãos foi escrito dentro de uma cela, numa prisão. Ele afastado de tudo e todos, até o momento em que ele foi chamado à presença do imperador e não saiu vivo, porque o mesmo mandou decapitá-lo. Querida igreja do Senhor, hoje a maioria dos teólogos não são mais homens de oração. Os homens que oram não se apaixonam por teologia. E há muitos que querem pregar a palavra de Deus como se fora um de repente, sem gastar horas com Deus, sem se apaixonar de ter este cultivo, o cultivo de que Deus possa penetrar primeiro em mim, para que depois eu extravase de vida com os irmãos como eu faço agora. As mensagens pregadas, e eu quero dizer aos irmãos algo: o Espírito Santo jamais me falou de maneira tão extraordinária, profunda e intensa como tem feito nos últimos anos. E eu tenho percebido isso. É Ele. A igreja nunca cresceu tanto no mundo, não estou me referindo aqui, senão em meio à perseguição, ao enfrentamento das dificuldades para cumprir a sua missão. Portanto, irmãos, o mistério guardado em silêncio e revelado a nós, agora eu e você temos a incumbência, porque esse mistério ainda é mistério para muitos. Sabe o que é mistério? Aquela coisa assim, o que é isso? É um mistério. Mistério é alguma coisa que você, o quê? Não sabe explicar. Mistério se tornou uma palavra para dizer o seguinte: olha, é grandioso, mas não é para ser contado, é um mistério. Olha, nós vamos fazer uma surpresa, mas você guarde essa surpresa, porque para ela é o quê? Um mistério. Vai ser uma novidade. Esse mistério guardado não é mais para ser guardado, é para ser o quê? Revelado. Por mim e por você. Que Deus dê a você
iluminação, para entender com profundidade o que o apóstolo Paulo falou de insondáveis riquezas de Cristo, e capacitação, a fim de podermos compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que eu e você sejamos tomados completamente pela plenitude de Deus, e que Ele te abençoe. Amém.